Pai, por esse tempo que você tem separado para nós. Oh, como é bom, Pai, termos a convicção de que você se faz presente aqui em nós, através de nós, sobre nós. E nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos na Tua palavra viva e eficaz, porque nós sabemos que para sermos cada vez mais parecidos contigo, nós precisamos estar conectados com você, com a sua palavra, com o seu Espírito. Por isso sim, Pai, nós deixamos tudo para trás. E nós nos prostramos diante da Tua presença, dizendo que Tu és santo, que não há outro que se compare a Ti. Sim, Pai, nós separamos esse tempo para declarar que Tu és o nosso Senhor Jesus. E que a nossa dependência, a nossa força está em Ti. Tudo que nós precisamos, nós temos na Tua presença e em Ti. Obrigada, Pai, faz em nós cada dia mais filhos que se parecem contigo. Filhos que por onde passam revelam a Tua glória, revelam o Teu reino, manifesta a Tua presença, seja em palavras, seja em gestos, Senhor, seja com salmos, hinos, cânticos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos filhos verdadeiramente de Deus nessa terra. A luz que dissipa as trevas, o sal que traz o sabor, Pai, para esse mundo. Por isso nós estamos aqui, Pai, por isso nós tiramos um tempo para Te render graças, para aprendermos, para termos um momento de comunhão, juntos uns com os outros. Espírito Santo, você é o poder de Deus operando na terra. Oh, pela palavra sabemos que você opera naqueles que estão sensíveis e disponíveis. Por isso o Espírito Santo encontra hoje aqui em nós pessoas disponíveis para que você possa operar com poder, fazendo sobrenatural, Pai. Que não fique apenas o nosso conhecimento, mas que os nossos olhos físicos possam ver o Teu poder operando em nós, sobre nós, no corpo de Cristo, Pai, nesse tempo, Pai, que se chama hoje, em que você está próximo de vir buscar a Tua noiva, a Tua igreja, que o mundo veja que há um povo, que há filhos que ainda se santificam, que há um povo que ainda crê somente na Tua palavra, Pai, e que busca cada dia mais sermos parecidos contigo. Encontre em nós, Espírito Santo, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. É o que nós declaramos nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, amados. Sentem, por favor. Que bom que você está aqui, que bom que você separou esse tempo na sua agenda, que é tão corrida, eu sei, mas para juntos a gente ter um momento de comunhão, porque a gente cresce quando a gente se relaciona, né? Não tem como a gente crescer sem ser através do relacionamento. A gente fica melhor quando a gente convive com as pessoas. E o que dirá quando a gente convive com a própria palavra viva, Jesus Cristo, né? Na pessoa do Espírito Santo que se faz presente aqui. E esse tempo de quinta-feira nós tiramos, né, para um momento de ensino da palavra, para a gente se aprofundar mais no conhecimento da palavra, porque nós sabemos que o que é que vai nos libertar? A verdade. Quem é a verdade? Jesus. E Jesus, nós sabemos que Ele é quem? É o Verbo. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E aí Ele foi
está assentado à destra do Pai, mas Ele nos deixou a pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus para operar na minha e na sua vida. E hoje nós vamos continuar, a gente já tem 2 quintas-feiras que a gente começou com estudos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Na primeira noite, Adriano, o pastor, trouxe aqui a beleza da diversidade na unidade. Olha só, 2 palavras, diversidade e unidade. A gente pensa que não pode dar, mas com Cristo, com a palavra, com o Espírito Santo, nós podemos ser, cada um ter a sua personalidade, o seu jeito de ser, atuar da forma como o Espírito Santo deseja. Para quê? Para produzir unidade. Aonde? No corpo de Cristo, na igreja. Porque é através da unidade que o mundo lá fora vai saber que nós somos filhos de Deus. E glória a Deus, porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Porque eu sou melhor do que você. Não, cada um tem o seu jeito. Deus, Ele manifesta o poder dEle da forma como Ele quer, com um fim proveitoso. É o que nós já aprendemos até aqui. E aí depois nós vimos o papel do Espírito Santo, no novo nascimento, que é a primeira experiência que nós temos com o Espírito Santo, é quando nós nascemos de novo. E depois nós aprendemos que depois que nós nascemos de novo, Ele vem habitar dentro de nós, e aí existe uma outra experiência que é o batismo no Espírito Santo, nós somos imergidos nos dons, nas manifestações, no poder de Deus. Para quê? Para a gente operar aqui na terra, para a gente ter uma vida vitoriosa, para que o corpo de Cristo cresça de forma saudável. E aí existe muitas coisas, que a gente vai ver, porque são detalhes e o Espírito Santo vai acrescentando. E por isso nós estamos aqui. Hoje, pastor Adriano, ele vai trazer mais um ensinamento sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, essa experiência tão maravilhosa que o Senhor deixou disponível para mim e para você, que já somos filhos de Deus, nascidos de novo em Cristo Jesus. Tem muito mais para a gente usufruir, experimentar aqui na terra. Então, prepare o seu coração, fique conectado, não deixe que nada distraia você, Guarda a sua mente. Nós já aprendemos aqui que nós temos controle sobre a nossa mente, que é os nossos pensamentos. Então, deixa a sua mente cativa em obediência à palavra de Deus, que eu creio, o Espírito Santo vai trazer algo novo para mim e para você nessa noite, para a gente viver lá fora, desfrutando do melhor de Deus. Amém? Então venha, pastor Adriano, você é guiado pelo Espírito, e eu sei que existe uma unção específica para você ministrar nessa noite as nossas vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Aleluia. Você está com expectativas no Senhor, no Espírito Santo? Então, maravilha. Então, as suas expectativas, eu tenho certeza que elas serão supridas, amém? Porque Deus é um Deus que supre todas as nossas expectativas. Ele faz além daquilo que nós, geramos em nós. Sua palavra garante isso, e eu tenho experimentado e tenho visto isso, amém? Então, que maravilha poder estar aqui nessa noite, poder compartilhar algo da parte de Deus com você, poder trazer algo, que possa acrescentar mais e mais na sua vida, amém? Quero que você nesse momento curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu oro, Pai, nessa noite pela unção de ensino nesse lugar. Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio para se mover conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Pai, eu me coloco à sua disposição nessa noite, Pai, para que eu possa de alguma maneira acrescentar algo na vida dos meus irmãos, que eu possa de alguma maneira, de alguma forma, Pai, trazer algo que possa ajudar eles nessa caminhada que o Senhor determinou para nós aqui nesse tempo. Muito obrigado, Pai, pela sua unção. Obrigado, Espírito Santo de Deus, ministrando aos nossos corações nessa noite. Eu te rendo graças em nome de Jesus. Tem alguém que crê? Diga amém.
Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, que tema maravilhoso nós estamos abordando esses dias sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Porque, irmãos, é necessário fazer. Nós estamos vivendo o tempo do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor, ele está em operação aqui na terra. Jesus foi e ele enviou o Espírito Santo para agir, se mover aqui nesse tempo com um fim proveitoso, para acrescentar algo às nossas vidas, para nos ajudar na caminhada cristã, para ajudar a trazer crescimento e edificação para a nossa vida, mas também, amados, para fazer algumas coisas poderosas para alcançar outras pessoas. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho. O tema dessa mensagem nessa noite, o título que eu vou dar hoje para esse ensino aqui hoje, vou estar compartilhando algo da parte de Deus aqui, olhando as Sagradas Escrituras, e eu creio que você vai sair com algo mais na sua vida nessa noite. Amém? E o tema é como se mover nos dons do Espírito Santo. Como eu me movo, ou como se mover nos dons espirituais. Amém? Porque nós temos ensinado, nós temos falado aqui, se mova nos dons do Espírito. E as pessoas, às vezes, elas ficam se perguntando, como assim eu vou me mover nos dons? Como se mover pelos dons espirituais? E nessa noite, eu quero compartilhar com você algumas coisas que são bem importantes para que nós venhamos a entender como nos mover nos dons espirituais. Amém? E eu vou pedir para você abrir novamente lá em 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Vocês estão ouvindo bem? Aleluia. Vou tentar diminuir o máximo aqui o eco. 1 Coríntios capítulo 12, e versículo de número 1. Eu vou ler na NVT. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Paulo. Aleluia. Deixa eu ver aqui essa operação um pouquinho aqui. Aleluia. Quanto à pergunta que fizeram acerca sobre os dons espirituais, Paulo diz, eu não quero que continue confusos. Aí em outras versões tem, não quero que sejais ignorantes, não quero que continue sem saber. Algumas versões estão assim também. Mas o que é que eu vejo aqui no capítulo 12, versículo 1? Paulo respondendo a um questionamento, a uma pergunta que aquela igreja de Corinto tinha feito para Paulo. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta trazendo várias instruções para aquela igreja que estava vivendo algumas situações. Havia muito problema no meio daquela igreja, havia muita confusão, era um povo meio desordenado, era um povo meio bagunceiro mesmo, e Paulo escreve uma carta trazendo instruções. Ele vem falando, e quando chega aqui ele diz agora acerca dos dons, ou acerca dessa pergunta que me fizeram, eu não quero que fiquem confusos, eu não quero que fiquem sem saber. E ele começa a trazer essa instrução, ele dizendo assim, verso 2, vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Amém? Paulo está dizendo que enquanto esse povo era ainda pagãos, eles foram conduzidos por um caminho errado e foram levados a adorar ídolos mudos. Quem sabe que o mudo ele nem ouve nem fala? Amém? Paulo estava dizendo, ei, antes vocês podiam fazer bagunça do jeito que vocês quisessem, porque ao Deus que vocês adoravam, ele não ouvia e ele não falava, então estava tudo bem. Vocês podiam fazer o que vocês quisessem, que não ia haver nenhum problema. Mas agora, vocês adoram a um Deus, a um Espírito que ouve e que fala. Diga, a história mudou.
Aleluia. Então Paulo já estava querendo avisar essa igreja de dizer assim: olha, presta atenção, que pelo Espírito, por uma direção do próprio Espírito, eu vou trazer instruções para vocês, para que vocês possam agora, fluir nos dons de maneira eficiente, de uma maneira ordenada, porque o nosso Deus é um Deus, de ordem, é um Deus de decência. É tanto que Paulo, nós vemos nas cartas aos Coríntios, é a única carta que vem falar sobre uma ordem no culto, para que traga uma instrução no culto. Então é bem interessante a gente prestar atenção nisso. E no verso 7, versículo número 7, mas tem alguma coisa bem estranha aqui hoje. Vou pegar outro. Aleluia, glória a Deus. Melhorou agora? Amém, glória a Deus. Então, no versículo número 7, continuando aqui, ao vivo tem dessas coisas, e aí a gente tem que buscar os recursos no meio da pregação mesmo. Voltando para cá. A cada um de nós, diga a cada um de nós, é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um de nós é dado a manifestação do Espírito, mas com quê? Para o benefício de todos. A primeira coisa que Paulo já instrui aqui, traz uma instrução, amados, é que a cada um de nós é dado o manifestar, ou o mover, ou uma unção, um dom específico, mas não é para o nosso benefício, é para o benefício de todos. Amém? E é isso, irmãos, que nós temos visto essa necessidade no meio da igreja. Nós temos percebido que a igreja está precisando da operação dos dons para que a própria igreja seja beneficiada. O manifestar do Espírito Santo, ele nunca vai ser em prol daquele que recebeu. Vai ser sempre em prol do outro. É para extrair de alguém, você extrair de alguém um benefício que foi concedido, que foi dado pelo próprio Espírito Santo. E aí nessa noite a pergunta é: como me mover? Como eu me movo nos dons espirituais? E nós estudando aqui todo esse capítulo 12, na verdade o apóstolo Paulo, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios é falando sobre os dons espirituais. Eu vejo a passagem maior falando sobre os dons. Então eu vejo, irmãos, que é algo muito importante para que a igreja do Senhor venha a entender. Amém? E vá lá para o versículo de número 31. Para a gente encurtar um pouquinho aqui. No versículo de número 31, todos chegaram lá? Paulo diz assim, na versão NVT diz: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis agora. Porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Amém? Glória a Deus. Estão começando a entender alguma coisa aqui nessa noite? Paulo diz assim, busque, deseje intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar, um estilo de vida que supera os demais. Em algumas versões diz aí um caminho sobre modo excelente. Amém? Eu gosto dessa versão. Um caminho sobre modo excelente. E aí, como eu falei, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele não escreve por capítulo, ele escreve uma carta. E no capítulo número 13, passa aí um pouquinho, para o capítulo número 13. No versículo 31, aí nós vemos que Paulo diz assim: busque os melhores dons, deseje
insista mesmo, e eu vou lhes mostrar um caminho sobre modo excelente. E aí no versículo 1 do capítulo 13, olha o que é que Paulo começa falando. Ele diz: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Amém? Glória a Deus. Então, pastor, como é que eu me movo nos dons espirituais? A resposta veio aqui no versículo número 1 do capítulo 13. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos precisar para nos mover nos dons espirituais é o amor. Diga, é o amor. Amém? Porque Paulo ele descreve, ele trazendo uma ordem, explicando durante o capítulo 12 todinho, falando como é que os dons que existem. Nós falamos aqui sobre os 9 dons, e ele vai trazendo uma instrução sobre cada um deles, e aí ele encerra aqui esse capítulo número 12, dizendo assim, olha, busque, insista mesmo em conhecer, em buscar. É nós que vamos buscar, é nós que desejamos os dons espirituais, amém? É o Espírito Santo quem concede, mas somos nós que devemos buscar, desejar. A primeira coisa Paulo prepara, que não é ao nosso favor, é em favor de alguém. E aqui no capítulo número 13 e o versículo número 1, ele diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Pastor, o que é que tem a ver esse versículo com os dons espirituais? Quantos sabem aqui que falar a língua dos anjos é a língua do céu? Amém? Profetizar, falar em outras línguas, são as línguas dos anjos, são as línguas celestiais, são as línguas que o homem não entende. É um dom dado por Deus através do Espírito Santo, são um dos dons do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui, ei, mesmo que eu fale profecias, mesmo que eu fale as línguas do céu, mesmo que eu me mova nos dons espirituais, mas se eu não tiver amor, eu vou apenas fazer barulho. Eu serei como um metal que soa e um símbolo que retine. E o que eu vejo, irmãos, que nós precisamos entender, para nos mover no Espírito Santo, nos dons do Espírito, a primeira coisa que nós devemos nos encher, que nós devemos buscar é o amor. O amor de Deus para quem? Para nós? Não, para com os outros. Porque, irmãos, uma vez que você está cheio do amor, é isso que vai fazer você se mover. Eu quero já, falar para você nessa noite que você não vai receber uma cartilha dizendo como é que você se move nos dons espirituais. Se você veio pensando nisso, eu quero logo quebrar esse biscoito aqui. Você não vai receber uma cartilha dizendo como é que se move nos dons. Você não vai receber um manual dizendo, olha, você faz isso, depois você faz aquilo, porque nós já vimos que há diversidade de dons, amém? Amém? Então, se é diversos, cada um vai ter um jeito de se manifestar, de se mover. Mas qual é o elemento principal? Diga, é o amor. Amém? Por amor às pessoas, o fim proveitoso não é para uma outra pessoa. Por amor às pessoas eu vou me mover. Por amor eu não vou conseguir ficar parado. Por amor eu não vou deixar de falar aquilo que o Espírito Santo vai pedir para falar. Por amor eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor manda eu fazer, por mais estranho que seja. O amor vai falar mais alto, o amor vai transbordar, o amor vai borbulhar a ponto de eu me mover. Às vezes você vai se sentir envergonhado assim, você vai ficar meio tímido, às vezes você vai relutar, às vezes você vai questionar a Deus, Senhor, por que eu? Por que não outra pessoa? Mas você vai lembrar, é o amor. É o amor de Deus derramado em meu coração, se movendo para alcançar essa outra pessoa. Qual é a representação mais perfeita de Deus? Amando. A Bíblia diz que nós testemunhamos que somos filhos de Deus porque amamos uns aos outros. Amém, irmãos? Então veja que Paulo ele traz uma instrução poderosa. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, Paulo está dizendo, olha, sem amor, os dons vai ser uma bagunça. Sem amor, vai ser muito barulho. Sem amor, não vai
chegar ao resultado final. Sem amor, irmãos, eu vou de repente me mover nos dons espirituais aqui e o glória a eu, e não o glória a Deus, porque não vai ser alcançado o fim desejado. Olha que Paulo diz no versículo 2, para você entender que o capítulo 13 tem tudo a ver com os dons do Espírito Santo, tá bem? Versículo 2, se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo aos pobres, até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Amém? Então nós já entendemos que, pelo que é que você se move nos dons, é pelo amor. A primeira coisa que você aprendeu nessa noite, você vai sair daqui sabendo, irmãos, que a única forma de você se mover nos dons espirituais de uma forma eficiente, de uma forma que glorifica o nome do Senhor, é se mover no amor. Afinal de contas, o Espírito Santo em nós, ele veio para produzir algo chamado fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Então, pelo fruto do próprio Espírito que foi produzido em nós, nós vamos nos mover para outras pessoas. E isso que é que me fala nessa noite, irmãos, que para eu me mover nos dons, a primeira coisa, eu preciso estar dando fruto. Amém? Eu preciso estar frutificando. Se você for olhar, coincidência ou não, a quantidade de frutos do Espírito é a mesma quantidade dos dons do Espírito. Amém? São 9. 9 dons espirituais, 9 frutos do Espírito. Então, irmão, se com cada um desses frutos eu me manifestar em um dos dons, eu tenho certeza que você vai estar se movendo de uma forma eficiente, de uma forma maravilhosa. Amém? E aí, nós vemos aqui um pouco, agora eu queria que você fosse lá para o capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. Você está aprendendo algo nessa noite? Nós vimos que o final do capítulo 12, Paulo dá uma instrução: buscai, desejai, amém? Os melhores dons. E eu vou lhe mostrar um caminho sobre modo excelente. Eu vou lhe mostrar o melhor, meio de vida, jeito de viver. Aí no capítulo 14, é uma continuidade do capítulo 12 e do capítulo 13, amém, irmãos? Se você não sabia, hoje você recebe aqui essa revelação. Capítulo 14, versículo 1, diz assim: que o amor seja o maior objetivo. Eu estou lendo na versão NVT, amém? Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo o quê? Com todo esse amor, com tudo que você busca, com todo o objetivo no amor, deseje também os dons espirituais. Mais uma vez, Paulo vai dizer para a gente buscar, o dom e o amor. Sabe, irmãos, os dois são importantes. Nós não podemos apenas querer os dons e dispensar o amor, como também não devemos apenas buscar o amor e dispensar. Eu sou o amor, expresso o amor. Paulo não, pede que a gente busque, deseje, o objetivo principal seja o amor, porque o amor a gente automaticamente já revela, já expressa, Deus na vida das pessoas, para a vida das pessoas, mas devemos, contudo, desejar também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Amém? E aqui, irmãos, onde está algo bem interessante? Quando diz principalmente a capacidade de profetizar, é porque isso aqui está intimamente ligado lá com o versículo 7 do capítulo 12. Que os dons espirituais, o fim proveitoso dele é alcançar os outros. É tanto que Paulo aqui ele vai fazer uma comparação entre o dom de profecias e o dom de orar em línguas. Veja, no versículo 2, ele diz: pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus,
pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. É maravilhoso orar em línguas? Sim, é muito bom, é necessário. Nós devemos também buscar esses dons espirituais, porque Paulo está dizendo que quem ora em línguas fala apenas com Deus. Ei, quando você ora em línguas, você fala apenas com Deus, ninguém mais o entende, nem você. Amém? Glória a Deus. Nem o seu cabeção consegue entender. Mas a Bíblia está dizendo, você crê no que Paulo falou? Você crê que Paulo escreveu a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo? Aqui as cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Aí ele diz assim, mas em espírito fala verdades ocultas. Então é bom falar em línguas? Sim. Mas aí Paulo diz, mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Glória a Deus. Aí o 4, ele diz, quem fala em línguas, fortalece a si mesmo, mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. O que é que Paulo está trazendo, irmãos? Uma instrução de como nós devemos buscar os dons e de como nós também devemos nos mover nos dons. Quantos sabem que mover é um movimento? Amém? Eu posso estar me movendo nos dons de línguas. Ficar aqui o tempo todo dentro da igreja, orando em línguas, e você aí com a cara assim para mim, o que é que ele está falando mesmo? Terminou, irmão, o culto, pode ir embora. Aí você diz, não entendi nada. Igual aquele menino, não estou entendendo nada, né? Isso vai edificar você em alguma coisa? Vai trazer algum proveito para você? Quem foi aqui o único que teve benefício? Eu. Porque eu estava orando em línguas, eu estava edificando a mim mesmo. É por isso, irmãos, que orar em língua é enquanto você anda por a rua, enquanto você está fazendo o seu trabalho, é quando você está sozinho. Mas aqui no culto, irmãos, Paulo está falando que é melhor você desejar os dons de profetizar. Pastor, eu não sou profeta, eu não estou falando do ministério do profeta nessa noite. Eu estou falando sobre os dons do Espírito Santo. Amém? E eu quero falar algo para você aqui nessa noite, que nós cremos, irmãos, que os dons do Espírito Santo ainda é para esse tempo. Amém? A palavra do Senhor fala que um dia os dons cessarão. Um dia eles vão cessar. Mas a própria palavra do Senhor traz o prazo de validade para os dons. Quando é que os dons vão cessar, pastor? A Bíblia fala, irmãos, é quando o que é perfeito vier. O que é perfeito já veio? Não. Amém? Então eu creio que os dons do Espírito Santo ainda é para nós nesse tempo. Nós precisamos ainda. Então eu não estou falando do ministério do profeta, eu estou falando de profecias. E a palavra do Senhor diz que todos nós podemos profetizar. Claro que é buscando e o Espírito Santo concedendo. Para quem? Para quem é o benefício de profetizar? É para você? Não, é para a igreja. Sabe, irmãos, eu tenho desejado, eu tenho pedido ao Senhor pessoas desejando buscar os dons do Espírito para trazer edificação para a igreja. Por quê? E aqui, nesse versículo, eu quero entrar em algo bem importante, no versículo 3 do capítulo 14, para você entender e isso facilitar você a se mover nos dons. Como eu falei, não tem uma receita, não tem algo pronto. A primeira coisa que você tem que entender que é pelo amor, em amor, por amor, que você vai se mover nos dons. E eu sei, irmãos, que no meio da igreja, no meio cristão, tem acontecido alguns extremos. Alguns, têm buscado os dons espirituais e têm bagunçado um pouco a coisa. Por isso que Paulo traz uma instrução. Por conta, às vezes, de um zelo mesmo, de um cuidado, e provavelmente todos eles são com boas intenções. Amém? Talvez os que fazem um pouco de barulho são com boas intenções, como também os que se calam são com boas intenções. Talvez pessoas tenham deixado de buscar e de se mover, de fluir nos dons, porque está com medo de falar algo que ele não tem certeza, às vezes está com um pouco de timidez, às vezes fica com medo de falar algo e desagradar ao irmão, às vezes está com medo de falar algo e não ser o que Deus de fato falou.
Mas, irmãos, tem 3 coisas aqui que nessa noite já vai trazer paz e alegria ao seu coração quando os dons começarem a operar através de você. Amém? Hoje eu me sinto livre para operar, para me mover nos dons. Por quê? Porque eu entendi na palavra do Senhor que os dons, ele tem um fim proveitoso. Ele tem um fim útil. Ele é para algo útil. E qual é a utilidade, pastor? Qual será a utilidade dos dons espirituais? De eu me mover nos dons espirituais. Vamos ler o versículo número 3 do capítulo 14. Mas aquele que profetiza, o que é que ele faz? Fortalece, anima e conforta. Diga, fortalece, anima e conforta. Fala de novo, diga, fortalece, anima e conforta. Amém? Profetizar. Aqui é só sobre um dos dons. Sobre um dos dons, que é o dom de profecias, que Paulo está instruindo. Então, se vier o dom de profecia sobre você, irmãos, é ruim fortalecer alguém? É ruim animar alguém? É ruim confortar alguém? Então, irmãos, eu já vou ficar livre. Vixe, chegou um dom de profecia. Eita, agora, se o que você está com vontade de falar, o que está para falar, não traz nenhuma dessas coisas aqui, eu vou dizer uma coisa para você, não fale. Não fale, porque aí não é uma profecia dada pelo Espírito Santo. Você está entendendo que é bem claro o Espírito Santo? Ele está dizendo que o dom de profecias, eu vou me deter nesse daqui, irmãos, porque os outros têm outras finalidades também, como os dons de poder, por exemplo. Curar alguém é ruim? Operar milagres, maravilha, é coisa ruim? Então a gente não deve temer isso. É para alcançar a vida de outros. Você crê que a igreja está precisando ser fortalecida? A igreja está precisando ser animada? A igreja está precisando ser confortada, irmãos? Irmãos, nós estávamos ontem falando no grupo, por exemplo, nós tivemos uma notícia ruim, que foi a perda do nosso irmão Silvinho. Quantos aqui acham que numa hora como essa Deus pode usar você em um dom de profecias para trazer um conforto para a família? Trazer um conforto para a igreja? Consolar alguém que está precisando? Pode, irmãos. E o que é uma profecia, pastor? É uma palavra de Deus, que já é a palavra dele. Mas o Espírito Santo vai te inspirar a falar de uma maneira que vai trazer refrigério para a pessoa naquela hora. Amém? E nessa noite, falando, ensinando a você sobre se mover nos dons do Espírito, outra coisa que eu quero dizer para você: o mover do Espírito é a coisa mais simples do mundo. O problema está aí, porque às vezes é tão simples que a gente diz assim: Senhor, será que é mesmo um dom do Espírito Santo? Porque eu pensei que havia um barulho, eu pensei que havia um rodopio, eu pensei que havia uma bola de fogo, eu pensei que havia uma tempestade aqui agora no lugar, para poder eu profetizar. Não, irmãos. O Espírito Santo vai te lembrar da palavra do Senhor, debaixo de uma inspiração, e você, ao falar da forma mais simples possível, vai alcançar a vida daquela pessoa. Por quê? O importante era você ser visto? Não. O importante é a outra pessoa ser alcançada. Amém? Esse é um dos extremos, que geralmente, por ser tão simples, vixe, eu acho que não é Deus falando não. Veio uma direção aqui de dizer para você que Deus te ama. Pastor, isso pode ser uma profecia? Pode. Porque, irmãos, aí onde está a questão? A gente às vezes quer espiritualizar a coisa demais, colocar coisas que não existem. Amém? Porém, como o Espírito Santo, ele é quem sabe a forma melhor de mover para alcançar aquela pessoa, às vezes vai vir de uma forma um pouco estranha, que você vai estranhar. Como assim, Senhor? Eu fazer isso para aquela pessoa dessa forma? Mas, irmãos, eu acredito que o Espírito Santo, ele vai começar a se mover nas coisas mais simples. Porque se você não crê no mais simples, como você vai crer em algo bem mais difícil? Em algo bem mais, duvidoso, às vezes assim, que é algo tão diferente que vai gerar uma dúvida. Então, presta atenção nas coisas mais simples. Amém? E aqui o que eu vejo que, por exemplo, no caso de profecias, ela tem 3 fins. Se não for nenhum desses, pode descartar. Isso também é válido para você que recebe profecia, amém?
E por a gente ouvir falar tanto das profetadas, ouvir tantas críticas das profetadas, que às vezes a igreja começa a ser engessada. Às vezes alguém tem a inspiração e não quer fazer porque acha que é mais uma profetada. O que é uma profetada? Quem aqui sabe me dizer o que é uma profetada? É você ouvir alguma coisa, alguém dizendo alguma coisa, dizendo que é de Deus, mas ele não contempla nenhuma dessas três coisas aqui. Se o que disserem para você, dizendo eis que eu te digo, eis que assim diz o Senhor, e não contemplar nenhuma dessas três coisas aqui na sua vida, pode descartar. É tanto, irmãos, que a palavra do Senhor manda que você pode julgar a profecia. Amém? Você não deve julgar o profeta. Quem está falando, você não vai julgar, dizer, ah, meu Deus do céu, misericórdia, aquele homem. Hoje eu vejo as pessoas muito criticando as pessoas que dão profetadas. Não, irmão, um dia eles vão estar perante ao Senhor, porque Deus disse que a gente presta conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Nós ouvimos aqui essa semana, né? Mas, quando contempla alguma coisa desse tipo aqui, você filtra e recebe a parte que te cabe. Amém? Então a mesma coisa vai ser para mim que vou me mover. Então uma das formas geralmente é a forma mais simples. Amém? Quem estava aqui terça-feira? No culto de oração. Vou trazer alguns exemplos para você entender. Nós estávamos aqui, teve uma palavra poderosa, maravilhosa e de instrução. Depois nós começamos a orar. E quando nós estávamos aqui orando, a Natália voltou a orar também, uma oração, teve uma direção no Espírito de orar pela vida de alguém. E enquanto ela estava aqui orando em línguas, orando no Espírito, me veio algo muito simples. 3 vezes repetida. Insônia, insônia, insônia. Aí veio a confirmação. Irmãos, eu tinha perguntado, alguém quer oração por alguma enfermidade? Tinha ou não tinha? Mas o Espírito Santo se moveu de uma forma específica para chamar a atenção. Talvez quem estava aqui nem estava lembrado disso. Mas o Espírito Santo tocou algo e eu precisei fazer barulho? Não. Eu, da forma mais simples, eu perguntei. Irmãos, aí onde está outra coisa? Porque é bíblico, eu posso perguntar. Tem alguém aqui com algum problema de insônia? Sabe, irmãos, isso vai me ajudar a não errar. Porque de repente eu poderia saber, Deus está te falando hoje que você a partir de hoje vai dormir, de repente nem falando com a pessoa que era, falando para uma outra pessoa. Claro que lá a pessoa podia lembrar e receber. Mas aí, irmãos, eu pude sondar, tem alguém? E de repente levantaram 3 pessoas, vieram aqui, e eu tenho certeza que foi o próprio Espírito se movendo para um fim proveitoso. Não foi para mim. Eu poderia voltar para casa sem me perguntar, porque não foi algo extraordinário assim, daquele tipo. Mas, irmãos, eu estava sensível à voz do Espírito, e o Espírito Santo se moveu com um fim proveitoso. Amém? Essa foi uma forma bem simples. E não é nada, para você que ainda não se move nos dons espirituais e quer começar a se mover, desejar, porque é bíblico, eu oro para que você comece a fazer isso. Comece dessa forma. Vem uma direção para você falar, você pode chegar até a pessoa, fulano, porventura você está passando por essa situação? Se Deus te mostra a pessoa, te dá a direção, você pode perguntar. A pessoa, rapaz, veio uma direção do Espírito Santo para te dizer isso, isso e isso. Fala apenas o que o Espírito Santo mandou falar e ponto final. Acabou-se. E vai acontecer. Sabe, irmãos, muitas vezes o Espírito Santo se move, a gente se move no Espírito sem até perceber. Eu lembro que há um tempo atrás uma irmã me mandou uma mensagem, pastor, o senhor está em casa? Eu digo, estou. Que hora o senhor vai estar na igreja? Eu digo, vou estar a tal hora. Pastor, eu queria mandar algo para o senhor, porque Deus falou comigo aqui para eu ofertar na sua vida. Tal dia eu recebi algo de Deus na minha vida que mudou a minha vida para sempre. E aquilo impactou. Digo, como assim? Porque ela falou de um assunto específico e eu nunca me lembro de ter falado sobre aquele assunto, ministrando lá naquela igreja. Ela disse, pastor, naquele dia, tal dia o Senhor falou algo pelo Espírito que salvou o meu casamento. Eu me movi pelo Espírito, por que eu estou dizendo que eu me movi pelo Espírito? Porque eu não estava falando de salvar casamento de ninguém, eu não trouxe uma palavra para casais, para nada disso. Mas ela lembrou o que foi que eu tinha falado. Eu estava ministrando outra coisa e o Espírito Santo me moveu para falar algo que salvou o casamento dela. E ela se alegrou com aquilo, ela quis retribuir, e algo que eu nem percebi.
Então muitas vezes você vai se mover e você não percebe. Porém, tem algumas vezes que eu falei, vai vir coisas que é bem estranho o modo como o Espírito Santo quer ministrar, como o Espírito Santo quer se mover, amém? Mas que todos eles, em amor, por mais estranho que seja, vai ter um fim proveitoso, amém? Dentre tantos dons, dos 9 dons que o Espírito Santo disponibiliza, um outro dom que é muito importante para o meio da igreja, não desmerecendo nenhum deles, é o de discernimento de espírito. É um dom que eu tenho orado, irmãos, para que eu possa operar nele e para que a igreja também possa operar nele. O que é isso, pastor? É você ficar sensível à voz do Espírito Santo para discernir os espíritos. Discernir, por exemplo, inclusive se eu estou ministrando debaixo de uma direção do Espírito Santo ou se de repente eu não estou. Discernir também quando você está diante de situações para você saber se aquele... Paulo fala lá no versículo 3, no capítulo 12, né, que ele diz que ninguém, pelo Espírito, a não ser pelo Espírito Santo, diz que Jesus é Senhor. Amém? Para testemunhar que Jesus é Senhor tem que ser pelo Espírito Santo. Ninguém também pelo Espírito vai dizer que Jesus é amaldiçoado. Pastor, e tem alguém que fala isso? Tem. Não vai dar para falar isso hoje aqui, mas muitas vezes em púlpito tem pessoas que dizem que Jesus é amaldiçoado. Eu posso provar algumas coisas que eu já ouvi alguém falar de púlpito. Aleluia. Mas aí, irmãos, nós vamos ver muitas vezes e vamos ser tocados muitas vezes pelo Espírito Santo a fazer algo que é muito estranho. Ainda sobre perguntar, eu quero usar uma passagem bíblica que o próprio Cristo, quando sabe aqui que Jesus se movia também nos dons, amém? Nos dons de discernimento, em todos os dons, ele operou em todos eles, porque o Espírito Santo estava com ele o tempo todo, amém? E Jesus chega para um cego e ele faz o quê? Ele pergunta para o cego. Ele, irmãos, Jesus tinha discernimento? Tinha. Mas o que foi que Jesus fez? Eu acredito que Jesus ele quis mais trazer uma instrução que você pode perguntar. Porque muitas vezes você vai ser movido a fazer algo sem perguntar. Mas muitas vezes, para você não errar, para você não correr esse risco, é melhor você perguntar. E Jesus está diante de um cego e ele pergunta, o que é que o cego quer? O cego poderia dizer outra coisa, né? Ele disse, eu quero ver. Nós vemos uma outra situação em que Jesus opera sem perguntar, que foi o caso do cego, onde Jesus operou um milagre de uma forma também bem estranha. Cuspiu no chão. Eu acho que esse cuspe estava um pouco meio liguento, né? Quem aqui hoje gostaria de receber uma massinha de barro feita com cuspe? Porque aí não ia ver, né? Porque aí não ia ver o que Jesus estava fazendo. Mas Jesus, irmãos, fez algo muito estranho, sim ou não? Cuspiu no chão, fez um bolinho de barro e nos olhos. Naquele glóbulo, ali no lugar fez o glóbulo ocular mesmo, porque ele não tinha, era um cego de nascença. Irmãos, eu sei que um de nós hoje operar dessa forma, hoje como tem gravações, né, tem filmagem, de alguém filmasse um negócio desse e jogasse nas redes sociais, meu Deus do céu, ia ser um absurdo. Agora, o que é importante, quando é em amor, o resultado vai aparecer. E aí você não importa para o que vão falar, o que importa é o que aconteceu, amém? E nós vemos algumas histórias, conhecemos muitas histórias, muitos testemunhos de um mover do Espírito Santo que foi muito estranho. Quem aqui conhece Eliezer Rodrigues? Pastor Eliezer Rodrigues, ele é um pastor desse ministério, ele pastoreia uma igreja lá em Taubaté, em São Paulo. E ele conta um testemunho, eu não vou contar o testemunho dele, depois você pode ir lá no YouTube procurar que você vai rir um bocado. Mas, irmãos, ele conta o testemunho de como Deus ministrou na vida dele, que eu vou dizer, o cabo tem que estar debaixo de uma unção do Espírito e ter muita direção, muita convicção de que é Deus falando para fazer um negócio daquele.
Ele conta, irmãos, que ele estava num culto, ele foi levado pela mulher, a mulher insistiu muito para ir. Ele não cria nos dons do Espírito, ele achava que esse negócio de movimento do Espírito Santo era balela, aquela invenção do homem. Ele não cria nisso, ele achava isso a maior palhaçada. Ele chamava mesmo e dizia que isso era uma palhaçada, uma grande palhaçada. E ele foi para um culto num dia de sábado com um profeta chamado Brad Fluke, não sei se alguém aqui conhece, mas depois você pode olhar. Inclusive ele se move muito nos dons do Espírito, inclusive geralmente ele já começa se movendo e termina o culto se movendo, e ele realmente se move de uma forma muito estranha. Geralmente ele se move se tremendo o tempo todo. E ele chegou naquele culto, viu aquele homem se tremendo todo, disse: quem é esse doente aí se tremendo? E ficou revoltado com a mulher, disse que não ia mais, mas a mulher insistiu muito para que ele fosse no outro dia. Ele foi. E aí ele, já entendendo algumas coisas, ele foi e disse: tá bom, eu vou, mas eu vou ficar lá atrás, para que aquele homem que se treme todo não venha para o meu lado. E ele ficou lá atrás, irmãos, e o Espírito Santo se moveu, né? Aquele homem em amor se moveu, e de repente o Espírito Santo direcionou para ele, ele começou se tremendo em direção a ele. E eu vou só resumir aqui, contar como foi aquilo dali, e você vai entender. E ele chegou para aquele homem, inclusive o Espírito Santo instruiu aquele homem para que avisasse a ele. Porque o que ele iria fazer naquele momento, eu acredito que dentre 1 milhão vai ser talvez, que vai acontecer daquela forma. E o Espírito Santo fala, diz: não estranhe a forma que Deus vai ministrar para você nesse lugar aí. Pá! Um tapa na cara dele. Literalmente, meu irmão, um tapa na cara. Eu vou dizer para você, meu irmão, eu não sei não se eu ia. Agora eu digo uma coisa para você: será que a pessoa que está começando a se mover nos dons, ele vai fazer um negócio desse? Vai não, irmãos. Para ele chegar nesse nível, ele já operou muitas vezes, ele se moveu, ele obedeceu muitas vezes em coisas bem simples. E quanto sabe o que foi que aconteceu? Ele caiu, mas não foi do tapa não, foi da unção mesmo. Ele caiu na unção, irmão, de tal forma que tiveram que pegar ele, botar de lado ali. Ele só veio se acordar na casa dele depois, perguntando à mulher o que era que tinha acontecido. Agora depois você assista ao testemunho dele, ele vai contar o que aconteceu na vida dele depois daquele dia, com um fim proveitoso. Mas, irmãos, foi muito estranho a forma como aquele homem ministrou na vida dele. Eu confesso que eu não sei. Um dia eu meditando na palavra e meditando um pouco no Senhor, dizendo: Senhor, será que eu vou ter coragem um dia de fazer um negócio desse? De chegar e dar um tapa, porque eu aprendi com meu avô disse que na cara de homem não se bate. E aí você, um baixinho do meu tamanho, imagina um cabo do tamanho de Fabiano assim, eu chegar para dar um tapa na cara de Fabiano? Eu preciso estar muito seguro de que é o Espírito Santo falando. Sabe, irmãos, e nós vemos tanto exemplo de outros homens. Tem um outro evangelista chamado Smith Wigglesworth, que há testemunho deles, bem assim estranho também a forma como ele se movia nos dons. Ele é um grande evangelista, e eu vou contar 2 aqui deles, só para você ver como foi estranho a maneira como ele se moveu. Um deles foi ele ressuscitando um morto, que ele foi usado muitas vezes no milagre da ressurreição, pelo menos a registro de 19, se não me engano, 19 pessoas que ele ressuscitou, que ele levantou, que ele estragou naquele dia o velório. E um deles, irmão, disse que ele chegou no velório, e é muito comum, né, você ouvir história de pessoas que chegam, né, e tira aquele panozinho assim, em nome de Jesus, se levante. E até aí está meio já difícil, mas tudo bem. Mas ele chegou, ele era um homem muito forte. Ele pegou o defunto pela colarinho mesmo assim da camisa, arrancou ele do caixão e tacou ele na parede, em nome de Jesus. Viva agora! Ele voltou a viver. Irmão, você chegar num defunto, num velório, onde estão os familiares tudinho ali ao redor, e você arrancar aquele defunto de dentro do caixão, jogar ele na parede e dizer: viva em nome de Jesus. Você tem que estar debaixo de uma inspiração poderosa do Espírito e uma convicção, sim ou não? É desse jeito. Veja, irmãos, que o Espírito Santo, ele se move do simples ao mais estranho. Há um outro testemunho dele, foi de um camarada desenganado, com um câncer no estômago, desenganado pelos médicos, que não tinha mais jeito. E a maneira dele ministrar para esse cara, irmãos, não duvide não, porque foi verdade. E ele chega, e aquele homem já desenganado pelos médicos, eu acho que ele perguntou, ele certificou: está desenganado mesmo, então não tem mais jeito, né? Então eu posso fazer o que eu quiser.
Irmão, o camarada com uma úlcera no estômago já estourada, já sem mais nenhuma, né, alternativa, ele pega aquele camarada que está com câncer no estômago e o que é que ele faz? Ele dá um soco na boca do estômago daquele cara. Você está crendo que ele foi curado? Foi curado, irmãos. Amém? Ele conta os testemunhos nos livros deles. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite? Qual é a instrução? O mover do Espírito Santo, irmãos, ele vai ser, de muitas vezes, de muitas formas, estranho. E aí, para que você comece a fluir, para que você comece a se mover, você precisa pensar no primeiro elemento, o amor. Porque diante de uma situação dessa, você vai pensar, rapaz, e se eu não fizer? E se eu não fizer, a pessoa vai deixar de ser alcançada. E se eu não fizer, o cara vai morrer. E se eu não fizer, vai acontecer isso. E se eu não fizer, isso vai deixar de glorificar o nome do Senhor. E por amor você se move. Amém? Eu queria que você abrisse rapidinho comigo lá em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 6, para a gente encerrar essa instrução nessa noite. E uma das coisas que eu tenho percebido no meio cristão, geralmente uma das coisas que tem acontecido é a timidez, o medo. O que é que vão achar? A reputação. Senhor, e se eu fizer e não acontecer? 1 Timóteo capítulo 1 versículo número 6. Paulo escrevendo para Timóteo, para esse jovem Timóteo, e ele diz assim: por isso quero lembrá-lo. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6. Eu vou adiantar porque o tempo já está ultrapassado um pouquinho. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, diga poder, amor e autocontrole. Diga, o espírito que Deus me deu não é espírito de covardia, aleluia, mas é um espírito de poder, amor e autocontrole. Poder, amor e moderação. Ou seja, em amor você vai agir, em poder com moderação. Aleluia. Por amor você vai. E Paulo está lembrando a esse jovem. Quantos aqui creem que esse jovem ele estava, demonstrando que estava com medo, que estava com timidez? E Paulo diz: ei, o espírito que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, nem de timidez. Sabe, irmãos, quando nós não vamos fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, é covardia, é timidez. E algo que foi muito forte para mim, saber que os covardes não entram no reino dos céus. Isso é forte, amém? Ele diz, o espírito que Deus nos deu é um espírito de poder, de amor e de moderação. Aí no versículo 8 diz, portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós percebemos aqui que por conta disso, muitas vezes nós deixamos de agir, de nos mover nos dons do Espírito Santo, por conta da timidez, por conta do medo, por conta da reputação. Ei, irmãos, não é a nossa reputação que está em jogo quando se diz aqui em relação a alcançar a vida de outras pessoas, no que diz respeito a você falar e não acontecer. Entenda, irmãos, que muitas vezes você vai fazer, você vai se mover e de fato não vai acontecer da forma como você queria, mas o culpado é você. Num dia você vai estar diante do Senhor e você não vai prestar conta porque não aconteceu. Você vai prestar conta se você não fizer aquilo que o Senhor comissionou você para fazer. Amém? Glória a Deus. Então quando vier, irmãos, você vai fazendo. Pastor, e como é que eu aprendo a me mover? Fazendo. Essa é a boa notícia. Você só vai aprender fazendo. Então você pode começar isso hoje.
Você pode começar a colocar em prática hoje. Quantos sabem que quanto mais você faz, mais você fica melhor naquilo que você faz? Amém? Então fique sensível à voz do Espírito. Se encha de amor. Venha a um lugar como esse, irmãos, com o amor no seu coração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, se necessário for, para alcançar a vida de outras pessoas. Sabe, irmãos, às vezes uma pessoa vem a esse lugar e volta precisando de ouvir algo, e Deus às vezes fala com você para trazer algo ao coração daquela pessoa, que vai mudar a realidade da vida daquela pessoa. E uma simples palavra que sai da sua boca, debaixo de uma direção do Espírito, em amor, vai mudar a realidade daquela pessoa. Amém? Então, para você fechar hoje, eu digo para você: se mova sem medo e sem orgulho. Se mova sem medo e sem orgulho. Se mova com poder, com amor e com moderação. Se mova com poder, com amor e com moderação. Amém? Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra hoje? Aleluia. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, que nós temos de nos mover, pela oportunidade, Pai, que nós temos de aprender cada vez mais sobre os teus dons, sobre o poder, o espírito de poder, de amor, de moderação que foi derramado em nós. E como a tua palavra fala, Senhor, que se mesmo que eu faça tantas coisas maravilhosas, mesmo que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, mesmo que eu profetize, mesmo que eu me mova com poder, mas se eu não tiver amor, de nada vai adiantar todas essas coisas. Pai, eu oro nessa noite para que nós possamos fazer isso, e que não venha a ser apenas barulho, que não venha apenas ser confusão no meio da tua igreja. Eu oro, Pai, pela tua igreja, para que cada vez mais elas cresçam e avancem. Pai, eu oro para que homens e mulheres nesse lugar, que já receberam os teus dons, os dons de profecias, os dons de cura, os dons de discernimentos, os dons de interpretação de línguas, que eles possam fluir livremente nesse lugar, não se preocupando com o que as pessoas vão achar, não se preocupando com o que as pessoas vão dizer, mas sim se preocupando com aquilo que vai acontecer na vida daqueles que vão receber os seus dons. Em nome de Jesus, amém.